Bom dia, meninos. Então, na nossa primeira aula de hoje, nós trabalhamos com representar graficamente a solução de uma das inequações. E eu deixei para vocês a atividade 31. Então, na inequação A, y é maior que 2x menos 3. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma tabelinha, dando valores para x e substituindo no y. Então, aqui, ó. Quando x for 0, 2 vezes 0, 0. 0 com menos 3, menos 3. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Então, a gente localiza esses pontos, esses pares ordenados no eixo de coordenadas cartesianas. Quando x for 0, o y é menos 3. 1, 2, 3. Quando x for 1, y é menos 1. Então, tá aqui. Como é maior, só maior, a linha é uma linha tracejada. Por quê? Os números que estão em cima da reta não pertencem à solução. Como é maior, são os números que estão acima da reta. Ok? Letra B. A letra B foi dado y é maior ou igual que 1 menos x. Então, eu tenho que, fazer a tabelinha, 0 e 1. Quando x for 0, 1 menos 0, 0. Ó. 1 menos 0, 1. Quando x for 1, 1 menos 1, 0. Fazendo a reta. X e y. Quando x for 0, y é 1. Quando x for 1, y é 0. Eu vi que ela é maior ou igual. Se é maior ou igual, a reta é uma reta contínua. Os números que pertencem à reta também é solução. Como é maior, são os números que estão acima da reta. Ok? Letra C. A letra C é y é menor que 3 menos x. Então, valores. Ó, quando x for 0, 3 menos 0, 3. Quando x for 1, 3 menos 1, 2. Ó. Quando x for 0, o y é 3. 1, 2, 3. Quando x for 1, o y é 2. 1, 2. É só menor. Então, é uma reta tracejada. É menor, então são os números que estão abaixo da reta. Não podem esquecer de fazer esse colorido, não. É esse colorido que é a solução. Letra D. A letra D foi dada a função y é menor ou igual a x. Então, a tabela. Ó, quando x for 0, o y é 0. Quando x for 1, o y é 1. Vai ser uma reta que vai passar pela origem. Nossa Senhora. X e y. Quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y é 1. É menor ou
tracejada, uma reta contínua. Menor ou igual aos números que estão abaixo da reta. Agora nós temos a nossa última correção, que é a letra D. Presta atenção na letra D, que a letra D nós temos que primeiro colocar na forma y menor ou maior. Aqui no caso é menor que a x mais b. Lembre-se que a função tem que ficar dessa maneira. E ela está o quê? X menos y mais 1 é menor que 0. Então, a gente tem que deixar o y sozinho. Então, vai ficar menos y é menor que menos 1 menos x, não é? Só que o y não pode ficar negativo, a gente multiplica por menos 1. Então, multiplicou por menos 1, quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, a gente muda todo o sinal da inequação. O y está negativo, fica positivo. Está menor, fica maior. O 1 fica positivo mais x. Então, a nossa inequação mudou. A inequação passou a ser y é maior que 1 mais x. Então, agora eu vou dar valores para x e achar os valores de y. 0 e 1. Quando x for 0, 1 mais 0, 1. Quando x for 1, 1 mais 1, 2. Então, nós vamos traçar o eixo de coordenadas. Aqui. Quando x for 0, o y é 1. Quando x for 1, o y é 2. É tracejada porque é só maior, porque agora nós temos que olhar em relação a esta inequação. Então, vai ser tracejada e eu quero os valores maiores. Então, eu quero os valores que estão acima da reta, ok? Então, com esse último exercício, nós encerramos o nosso capítulo sobre as funções do primeiro grau. Agora nós vamos para a função quadrática. Esse primeiro contato vai ser uma introdução para você saber identificar o que é uma função quadrática. Então, vamos lá. Aí tem uma introdução da função. Tales e seu pai farão um cercado para animais utilizando uma parede pré-existente como um dos lados desse cercado. Para isso, eles dispõem de 80 metros de tela. Como podemos ver nos exemplos a seguir, a área do cercado muda em função de suas dimensões. Porém, surge uma dúvida. Existe algum valor para as dimensões do cercado que tornem sua área a maior possível? Caso exista, quais são esses valores? Para tentar resolver esse problema, considerando que o muro tem comprimento suficiente para quaisquer dimensões escolhidas para o cercado, Tales e seu pai desenharam-no com dimensões genéricas x e y. Está aqui, ó. A parede ele vai usar x e y. Como são 80 metros de tela, temos que 2x mais y é igual a 80. Porque ele usou essa parede, ele chamou, fez o cercado assim, ó. Chamou aqui de x e aqui de y. Ele tem 80 metros de tela para cercar. Então, para cercar, o cercado representa o perímetro. Então, eu tenho que 2x mais y é igual a 80, que são os 80 metros de tela que ele tem. Então, esse y aqui também é igual a 80 menos 2x, se eu quisesse representar assim. Entretanto, a área do cercado vai representar, porque eu tenho o perímetro, isso aqui é o perímetro,
E a área? A área é o quê? Base vezes altura. Então, é y vezes x, ok? Logo, substituindo y por 80 menos 2x, temos que a área é igual. Por quê? O que ele fez? Como aqui nós temos 3 variáveis, ele tirou a variável y para não trabalhar com fração, ele isolou o y. Então, y é igual a 80 menos 2x. Se a gente substituir aqui na área, a área vai ser igual a y, que é 80 menos 2x, vezes x. Se você aplicar a distributiva, 80 vezes x, 80x, menos 2x vezes x, 2x ao quadrado. Então, nós sabemos que a área é igual a 80x menos 2x ao quadrado. Basta que eles estudem em seguida essa função para responder a dúvida de Tales. Mas que função é essa? Como é o seu comportamento? É o que iremos estudar ao longo desse capítulo. Então, vamos lá. Função quadrática. O que é uma função quadrática? Denomina-se função quadrática, função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau, toda função definida de f de R em R, por f de x igual a ax mais bx, ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra quando nós estudamos a equação do segundo grau? Toda equação do segundo grau é na forma o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nós sabemos que é uma equação do segundo grau, por quê? Porque tem uma igualdade, é igual a zero, e o maior coeficiente da variável é 2. Então, o maior expoente da variável que a gente está procurando é 2. Se fosse uma inequação do segundo grau, isso aqui nós sabemos que é uma inequação. Por quê? Não é um sinal de igualdade, é um sinal de desigualdade. E o maior expoente da variável também é 2. A função quadrática é a mesma coisa, só que a função tem duas variáveis, o domínio e a imagem. Então, a função quadrática vai ser uma função assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. A função do segundo grau é aquela função onde o expoente da variável que a gente está procurando, do domínio, maior expoente é 2. Então, aqui nós identificamos que é uma função do segundo grau. A gente estava estudando uma função do primeiro grau, onde o expoente da variável que a gente estava procurando era 1. Agora, da função do segundo grau, função quadrática ou função do segundo grau, o maior expoente da variável é 2. Então, eu posso chamar a função do segundo grau de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou eu posso chamar de y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Como na equação do segundo grau nós não pode faltar o coeficiente a, senão a equação não é mais do segundo grau, na função do segundo grau é a mesma regra. O coeficiente a, que é o número que multiplica a variável que está sendo elevada a 2, nela também não pode ficar 100, porque se ela não tiver, é como se fosse 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então, é como se esse termo não existisse. Se ele não existe, a função passa a ser uma função do primeiro grau, passa a ser uma função afim. Então, para ser função do segundo grau, o expoente que acompanha o x tem que ser 2. Se for 3, é do terceiro grau. Se for 4, é do quarto grau. Então, essa é a identificação. E a função do segundo grau também pode ser uma função incompleta, tendo A e tendo B, não tendo C.
tendo A e C e não tendo B, ou tendo só A e não ter B e C, não tem problema. O que não pode faltar é o coeficiente A. Aí nós temos alguns exemplos de funções. Nós temos f de x igual 2x ao quadrado menos 5x mais 7. Nós temos f de x igual x ao quadrado menos 1. Nós temos f de x igual 3x menos x ao quadrado. E nós temos f de x igual a menos 3x ao quadrado. Que foi o que eu falei para vocês. Ela pode ser completa ou incompleta. Por exemplo, aqui, qual é o coeficiente A? O A é 2, o B é menos 5, não esquecendo que o sinal que está antes do coeficiente acompanha o coeficiente, e C é 7. Aqui nessa função nós temos que A é 1, B é 0 e C é menos 1. Nessa terceira, nós temos que A é menos 1, que ela só está fora de ordem. O A é sempre o coeficiente que acompanha o termo ao quadrado. O B é 3 e o C é 0. E nessa última, nós temos que o A é menos 3, o B é 0 e o C é 0. Ok? Tem outros exemplos que a hora que a gente olha, parece ser uma função do segundo grau, mas ela não é uma função do segundo grau. Observe os exemplos. Apesar de ter o termo x ao quadrado, mas ela não é do segundo grau. Por que essa função não é uma função do segundo grau? Pois a variável encontra-se no denominador e dessa forma o expoente de x é menos 2. Por quê? Lembra quando a gente tem um número denominador que você quer transferir para o numerador? Quando a gente transfere, a gente inverte a fração, o expoente inverte de sinal. Então aqui, olha, como o expoente está no denominador, seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Que a hora que você passa o denominador para o numerador, o que acontece? O expoente muda de sinal. E para ser uma função de segundo grau, o expoente tem que ser um expoente positivo. Uma outra função que você olha e acha que é do segundo grau, mas não é do segundo grau, apesar de ter o x ao quadrado. Por que ela não é uma função do segundo grau? Porque o x ao quadrado está no expoente e ele não pode. O x ao quadrado tem que ser um número que acompanha, que multiplica o coeficiente A. E aqui o x ao quadrado ele é expoente do 3. E o último, um outro caso que mesmo tendo x ao quadrado, não é uma função do segundo grau. Por que ela não é uma função do segundo grau? Porque o maior expoente da função não é 2, é 3. Então, essa função aqui é uma função do terceiro grau. Para ser do segundo grau, o maior expoente tem que ser o número 2. Apesar de ter o x ao quadrado, mas o x ao quadrado não é o maior expoente. O 2 não é o maior expoente. Tem um outro número maior que ele. Então, essa função não é do segundo grau. Então, esses três casos aqui são casos de mesmo tendo a função, mesmo tendo o x ao quadrado, ela não é uma função do segundo grau. No primeiro não é porque a hora que a gente coloca na forma geral, o expoente fica negativo. O segundo não é porque o x ao quadrado está como expoente, não como termo. E a terceira não é porque o maior expoente da variável é 3 e não 2. Então, agora eu vou deixar para vocês umas atividades
sobre essa introdução. Eu gostaria muito que vocês trabalhassem com bastante atenção, porque daqui a pouco nós vamos ter que trabalhar com gráficos da função do segundo grau, o estudo do sinal da função do segundo grau, então com equações do segundo grau, tudo que nós trabalhamos na equação da função do primeiro grau, nós também vamos trabalhar na função do segundo grau. Então precisa estar bem trabalhado essa introdução, vocês entenderem tudo para vocês não terem dúvida lá na frente. Então eu vou deixar para vocês fazerem as atividades. 1, 2, 3 e 5 da página. Não, a 4 também. 1, 2, 3, 4 e 5 da página 38. Então, dá tempo de vocês fazerem a introdução. A introdução é sempre mais fácil, porque é só sobre isso que nós falamos de coeficiente, que é a equação do segundo grau, que é a função do segundo grau, e na próxima aula a gente corrige.